profeta insatisfeito. Vamos falar do profeta Jonas. Capítulo 4, verso 1, nos diz: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Jonas irritou-se, porque Deus resolvera perdoar os ninivitas. Ele não queria que o Senhor poupasse esse arqui-inimigo de Israel. O problema principal de Jonas era que ele não priorizava a vontade de Deus. Preocupava-se mais no seu sentimento nacionalista com relação aos israelitas. E podemos ver também que hoje os crentes podem estar preocupados com o sucesso da igreja, sem que estejam, todavia, no centro da vontade de Deus, conforme os propósitos e padrões revelados na Bíblia. Daí podemos ver que hoje existe muitas pessoas frequentadoras de igrejas que estão insatisfeitas. E isso é um diagnóstico que, infelizmente, acontece, podemos catalogar como uma patologia espiritual, uma patologia física, emocional, sentimental, porque se estamos em Cristo, como diz a palavra, nova criatura somos. As coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Se nascemos de novo, como o Senhor Jesus disse em João capítulo 3 para Nicodemos, e no capítulo 10 de João ele disse: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Como podemos ficar insatisfeitos com a vida? É porque não temos a Cristo. Cristo é vida, Cristo é alegria, Cristo é paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe. Turbe vem de turbina, vem de agitação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que realmente precisamos praticá-las, mas infelizmente existe em nossos dias uma insatisfação com a vida, insatisfação com a família, muitas das vezes, insatisfação com o governo, insatisfação com os políticos, insatisfação com a crise econômica, insatisfação com a igreja, insatisfação com o pastor, insatisfação com os irmãos, e por aí vai. Então, vivemos numa geração de crentes insatisfeitos. Como o Senhor pode buscar uma igreja insatisfeita? Não é isso que encontramos na palavra de Deus. Nossa satisfação não depende de circunstâncias humanas, mas depende da nossa vivência espiritual com Cristo. E nesse livro encontramos um profeta insatisfeito, uma história muito conhecida de todos que tem certa particularidade com a Bíblia, especialmente os chamados filhos de crentes, conhecem bem essa história do grande peixe que engoliu a Jonas. Jonas recebeu uma missão de Deus para pregar
a grande cidade de Nínive, capital da Síria, que era um inimigo de todos os povos naquela época, dominava o mundo de então e queria dominar Israel. E Jonas recebe essa instrução para pregar um arrependimento para aquela grande cidade de 120 mil homens, fora mulheres e crianças. Ao invés de ir para aquela cidade, Jonas vai para um oposto. Desobedeceu à vontade de Deus e foi para Tarsis, e no meio da viagem há uma grande tormenta, uma grande tempestade no mar, o mar se agita e o navio estava para perecer quando os marinheiros, os tripulantes começam a clamar aos seus deuses e sabem que estão levando um visitante neste navio. Este visitante era Jonas. Jonas estava no fundo do navio, no porão do navio, dormindo, totalmente alheio às circunstâncias que estavam passando aqueles tripulantes. Podemos ver muitas lições nesses 4 capítulos deste pequeno livro de Jonas. Uma lição que podemos tirar daí é o que nós podemos levar no navio da nossa vida. Tomemos cuidado com o que e quem podemos levar no navio da nossa vida. Aqueles homens estavam levando uma pessoa que estava contra a vontade de Deus. E ali Jonas reconheceu. Jonas teve uma atitude positiva, reconhecer que o causador daquela tormenta era ele próprio, por causa da desobediência com relação à vontade de Deus. E ele tomou uma providência dizendo: joga-me no mar, porque essa tempestade vai passar. E assim Jonas foi jogado no mar, e Deus providenciou um grande peixe, e Jonas ficou durante 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 12, quando pessoas religiosas, sacerdotes, fariseus, saduceus queriam que Jesus operasse um milagre, um sinal, como se Jesus fosse uma espécie de mágico, e Jesus, sabendo da intenção dos corações daquelas pessoas, ele pôde se referir a este grande sinal de Jonas, fazendo referência da veracidade da palavra de Deus, e ele disse para aqueles seus contemporâneos: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E Jonas foi vomitado na terra. E novamente Deus se compadeceu de Jonas. Na sua misericórdia, novamente a palavra do Senhor veio para Jonas e a palavra dizia: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela o que eu te disse. Podemos ver aí a importância que Deus dá para os seus obreiros. Os obreiros do Senhor, aqueles que são comissionados por Deus. Deus se preocupa mais com a sua vida, meu prezado irmão, do que com as suas obras. Muitas das vezes nós achamos que as obras são mais importantes, mas Deus se preocupa mais com a sua vida pessoal. Os obreiros que fazem obras corretas, os obreiros corretos
farão obras corretas. E assim Jonas, ele se dirigiu praticamente 800 quilômetros de Israel, indo para a grande cidade de Nínive, na Assíria, fundada por Nimrod, bisneto de Noé, conforme Gênesis capítulo 10, verso 11. Nessa grande cidade, Jonas pregou uma palavra extremamente simples. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem. Não falava mais outra coisa. Falava de arrependimento. Uma cidade em que a pessoa tinha que andar praticamente 3 dias para poder estar presente em toda a cidade. E quando aqueles moradores ouviram esta mensagem, eles se arrependeram. Diz a palavra de Deus que eles creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Proclamaram um jejum, uma consagração. Você tem feito alguma consagração a Deus? O jejum não é só de alimentos sólidos ou líquidos, mas um jejum. Hoje, por exemplo, hoje as pessoas estão viciadas, podemos assim dizer, em Facebook, em WhatsApp. Faça um jejum de Facebook, de WhatsApp. Quanta coisa horrível nós podemos ver, infelizmente, nesses meios de comunicação, na mídia social, que deveriam ser usados simplesmente para um engrandecimento do reino de Deus, para uma troca de mensagens, para um acordo comercial, para uma lembrança positiva. Realmente é muito eficaz, mas nós vemos que as pessoas passam, muitas delas, o dia inteiro mexendo em Facebook. Faça um jejum também de Facebook, que isso vai fazer muito bem para a sua vida. E aqueles homens, eles então fizeram esse jejum e esperavam que esses dias passassem, e a intenção deles era, quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E diz o verso 10 do capítulo 3, e Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinham dito, lhes faria, e não o fez. Por ter o povo se arrependido, Deus supriu o seu juízo. Podemos ver uma grande lição aqui. O desejo primordial de Deus não é fazer um juízo, mas é usar de misericórdia. Não fazer o juízo para o castigo, mas é usar de misericórdia. O Senhor é um Deus que se move de compaixão pelos pecadores que sinceramente se arrependam. E este livro, ele ilustra a verdade bíblica, que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e recebam perdão e a vida eterna. Esta é a intenção de Deus ao mostrar um povo fora da sua aliança judaica, que os gentios também têm participação nesta grande salvação que Deus oferece. E aqui
Jonas, diante dessa grande avivamento espiritual que houve naquela cidade, a palavra de Deus que diz que até o rei de Nínive levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Todos fizeram essa humilhação diante do Senhor. Como é bom quando os governantes de uma nação podem reconhecer a soberania de Deus e terem uma vida voltada para o Deus eterno, Criador, o Redentor eterno. Isso é um grande exemplo, como nós podemos ver neste grande império assírio. E assim o Senhor poupou esse povo do seu julgamento, do seu castigo. Isso deveria agradar o coração do mensageiro, mas infelizmente o coração não estava paralelo com a mensagem. Aqui encontramos uma grande verdade, pessoas que pregam a palavra do Senhor, mas será que existe um paralelismo, um sentimento em seus corações? Será que estamos pregando a verdade de Deus e ao mesmo tempo nosso coração está na mesma sintonia com Deus? Será que os nossos sentimentos, eles estão realmente voltados para o sentimento que houve no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando pregava a palavra de Deus, ele se emocionava, como aconteceu na ressuscitação de Lázaro. Ele chorou, as suas emoções estavam paralelas com as suas palavras. Será que encontramos pessoas que estão pregando com os mesmos sentimentos desta palavra? E aqui nós encontramos a insatisfação do profeta. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Era uma pessoa que nós temos uma convicção de que teologicamente ele tinha uma noção exata de Deus, conhecia a Deus, mas o seu coração, por causa daqueles povos inimigos dos israelitas, ele queria que Deus consumisse, acabasse com aquele povo inimigo. O seu coração estava pesaroso e ele pôde dizer para Deus: pois peço-te, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que situação, que conflito interior estava este profeta. Quando estava anteriormente no ventre do peixe, ele, vendo que a morte se aproximava, ele orou ao Senhor e pediu clemência ao Senhor.
estava num lugar totalmente contrário a um bem-estar, num ventre de um peixe. E Deus ouviu a sua oração. Agora ele estava contemplando algo maravilhoso, uma conversão total de uma cidade. Com palavras simples, aquela cidade creu em Deus, se arrependeu, e o seu coração deveria estar extremamente alegre pela mudança que aquele povo teve, mas ele estava insatisfeito, estava frustrado e a ponto de desejar a própria morte. E o Senhor então pôde trabalhar com ele e disse: é razoável esse teu ressentimento? E nós precisamos entender: será que estamos querendo agradar a si mesmo do que querer agradar a Deus? E Deus então deu uma lição para Jonas. Jonas, quando viu que Deus não destruiria aquela cidade, ele subiu para um lugar mais elevado e ali ele fez uma cabana, e Deus deu uma lição fazendo crescer naquela cabana uma aboboreira que subiu por cima da sua cabeça para que fizesse uma sombra e livrar o enfado de Jonas. E Jonas gostou, se alegrou em extremo por causa daquela planta que nasceu. Mas no dia seguinte veio um bicho, o qual feriu a aboboreira e esta secou. E depois disso veio um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer novamente, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Como é triste quando os servos de Deus são uma fonte para os outros, mas eles próprios deixam de serem abençoados. Como é triste ouvir pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por Cristo. Cristo abençoou em todos os campos, mas por motivo outro, por causa de uma situação outra, essas pessoas querem se afastar de Deus. Isso que aconteceu com Jonas. Então, disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Jonas, por causa de uma planta. Você que me ouve, por causa de uma mensagem que foram colocada no Facebook que você não gostou, uma pessoa que muitas das vezes não sabe nada das coisas. Jonas, por causa de um olhar, por causa de uma falta de um cumprimento, por causa de uma discussãozinha que às vezes ocorre, por causa de uma situação tão banal, pessoas agem como crianças. As crianças têm ainda
uma vantagem, porque às vezes uma pega o brinquedinho da outra, há um conflito, mas logo elas estão de bem novamente, estão brincando. Mas os adultos não. Os adultos guardam aquele ressentimento no coração. Por causa de uma boboreira, Jonas, você ficou querendo a morte? Quantas pessoas hoje estão se suicidando porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a rotina da vida, elas perdem a motivação. Às vezes uma falta de emprego, uma falta de uma perspectiva melhor na vida, as pessoas vão perdendo a motivação de viver. E Deus disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, Jonas, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Temos compaixão dos perdidos? Nos regozijamos com os pecadores arrependidos? Sentimos prazer em ver pessoas sendo libertas da escravidão do pecado? Temos proclamado o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Temos correspondido ao chamado de Deus, que nesse livro, por 2 vezes, tanto no capítulo 1, verso 1, como no capítulo 3, verso 1, diz: e veio a palavra do Senhor, primeira vez, e depois, segunda vez, a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Santos, de São Vicente, Guarujá, São Praia Grande. Vai e prega a palavra do Senhor. Será que temos recebido esta palavra? Cada um de nós temos recebido este chamado por Deus para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Que Deus possa estar nos dando uma satisfação plena desta vida que para ele foi tão complicado, aquele que não poupou o seu próprio filho, diz Romanos capítulo 8, verso 32. Como também não nos dará com ele todas as demais coisas? Ele já fez o principal, morrendo lá na cruz do Calvário, com a finalidade de perdoar os nossos pecados. Isso é o maior presente, a maior dádiva que podemos ganhar nesta vida. Que adianta, disse o Senhor Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco,
Nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para a terra. Não levamos nada desta vida, só podemos levar o maior tesouro, e o maior tesouro é conhecer a Cristo, é ter uma experiência com Cristo. Portanto, busque esse tesouro. O Senhor falou da parábola do tesouro perdido. Esse tesouro está à sua disposição, prezado ouvinte. Neste dia, se satisfaça com o Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.